Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá os meus queridos alunos do Colégio Adventista de São José do Rio Preto? Estão bem aí, galera? Como é que tá essa quarentena? Tão firme e forte seu coração aí? Que bom, viu? Vamos começar agora então mais uma aula espetacular de ensino religioso. Por que espetacular, professor? Porque todas as aulas de ensino religioso são espetaculares, né? Inclusive, é até a aula preferida de muitos alunos aí. Mas olha só, gente. Eu quero falar um pouquinho sobre Deus hoje. Nossa, professor, falar sobre Deus na aula de ensino religioso, que coisa diferente. Brincadeira, gente, mas nós vamos estar falando sobre Deus aqui, principalmente sobre a questão de como é Deus, né? A questão, por exemplo, tem muita gente que fala, não, Deus tem muitas leis e tal. E lei, ela tem várias traduções, tanto na nossa língua quanto em outros idiomas. Ela tem a tradução de regra, mandamento, obrigação, ordem e tantas outras, e mais algumas traduções ali. Mas é interessante que nós paramos para analisar e se você busca um bom dicionário etimológico, ele vai achar ali na palavra lei, principalmente a questão da organização. Ela tem a raiz da palavra latina ordo, que quer dizer ordem. Essa raiz, essa palavra, era usada antes para exemplificar a organização com que era feita as teias de aranha. Dá uma olhada nessas imagens aí. Olha só, tudo bem organizadinho, tudo bem bonitinho, né? Então essa palavra era usada em primeiro lugar para isso. Depois também foi usada para a organização dos centuriões lá em Roma, né? Nos exércitos lá de Roma. Então, antes de qualquer coisa, a palavra ordem para Deus, ela tem a ver com organização. É o Todo-Poderoso organizando as coisas que Ele mesmo criou, as coisas que Ele mesmo produziu. Então, se nós pararmos para analisar muitas coisas na natureza, a natureza realmente é o segundo livro de Deus, né? Tem muitos autores que dizem que existem dois livros de Deus. O primeiro livro de Deus é a Bíblia, alguns até chamam de revelação especial. E o segundo livro de Deus é a natureza. A natureza pode exemplificar, e se nós analisamos um pouco a natureza, a gente pode perceber muitas coisas do caráter de Deus. Por exemplo, nós podemos perceber que Deus não é um Deus carrancudo, um Deus mal-humorado, não é verdade? Como assim? Como é que a gente pode ver? Pode olhar aí, dá uma olhada nessas imagens, olha só. Essa é a natureza. A natureza, ela é muito colorida, ela é muito dinâmica, ela é muito bonita. Como é que alguém carrancudo, alguém infeliz, poderia criar essas coisas tão alegres como é a natureza? Desta forma, dessa visão que vocês estão tendo aí, Deus não pode ser carrancudo. A natureza é alegre e colorida. Então o seu caráter com certeza é alegre e colorido. Também, ninguém de mal com a vida, meu querido, poderia criar o ser humano, né? Porque não existe coisa mais engraçada nesse mundo do que o ser humano. O ser humano é algo muito engraçado. Além disso, nós também podemos analisar o caráter de Deus por nós mesmos. Como assim? Poxa vida, nós sentimos alegria, nós rimos, nós damos gargalhadas. E como é que... E nós fomos feitos, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então como é que alguém carrancudo, alguém triste, melancólico, poderia criar alguém feliz, alguém alegre, né? Que pode sentir alegria, que pode sorrir, que pode dar gargalhadas, sendo que ele nunca sentiu isso? Não tem sentido. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, com certeza Deus também é feliz, Deus também ri, Deus também dá gargalhadas. Você imagina que o ministério de Jesus Cristo começou em uma festa. Você já parou para pensar? Você já conseguiu imaginar Jesus Cristo rindo, dando uma gargalhada, contando algo muito engraçado? Esse é o nosso Deus. Deus é assim. Deus é alegre, é colorido, é feliz. Nosso Deus, Ele tem senso de humor. Então, meu querido, além desse senso de humor que nosso Deus tem, queria que você analisasse como também Ele é meticuloso. Nós vimos ali a organização através das leis, né? Da ordo,
que é a organização de tudo que Deus põe em ordem. Nós vimos aí a beleza, as cores da natureza. Nós vimos tantas coisas extraordinárias. Não tem como você analisar um pouco todo esse universo e não ver como são maravilhosas as coisas que Deus fez. Platão, ao analisar tudo isso, ele disse uma frase bem curtinha, mas que diz tudo. Ele dizia assim, Deus geometriza. O salmista, ele, obviamente, numa linguagem muito mais poética, lá em Salmos 19, de 1 a 4, ele diz o seguinte: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. Cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam toda a terra. Incrível, né, meus queridos? O salmista, ele mostra de uma forma tão fantástica, tão esplendorosa, né? Um dia falando para outro dia, uma noite falando para outra noite, sem nenhum som, sem nada. Ele vai explicando e falando da glória de Deus, de toda a organização, de toda a beleza, de tudo isso. É tão bonito. Aconteceu algo ali, conta-se a história, né, de Napoleão Bonaparte, que estava indo em uma dessas expedições ao Egito e estava lá no meio do mar, à noite. Os seus companheiros ali começaram a conversar. E por causa da Revolução Francesa, muitos se tornaram ateus, fortemente ateus. E eles estavam ali conversando e argumentando e até ridicularizando o criacionismo, que não era possível e tal. E cada um dando um argumento mais poderoso, mais fantástico, falando muito bem. Napoleão, ouvindo tudo aquilo, de repente ele levanta, pede licença porque ele ia se retirar. E ele diz o seguinte: olha só, meus queridos, vocês têm razão em tudo isso, muito fortes, muito bons os argumentos de vocês. Mas apontou para o céu estrelado e disse: quem é que fez tudo aquilo? E nós não sabemos se é por respeito, medo ou por falta de argumento, mas todos eles se calaram. Não tem como, meus queridos, você olhar para um céu estrelado e acreditar que tudo isso veio do nada. Que toda essa organização, que toda essa beleza, que todas essas cores, que toda essa variedade de coisas que existe na nossa natureza realmente veio do nada. É impossível acreditar nisso. Mas hoje as religiões têm crescido cada vez mais e dificilmente o neoateísmo não tem ganhado espaço na nossa sociedade. A maioria das pessoas sempre dizem acreditar em Deus, acreditar nas coisas de Deus. Mas acontece uma coisa muito interessante. Parece que é constatado que quanto mais aumentam as religiões, parece que mais aumentam a violência também, a infelicidade muitas vezes. Agora, por que isso acontece? Sabe por quê, meus queridos? Porque assim como Napoleão se dizia acreditar em Deus, mas fazia atrocidades que todos que olhassem para ele percebiam, nem imaginavam que Deus ia existir. E as pessoas hoje também são assim. As pessoas se dizem cristãs, se dizem acreditar em Deus, mas vivem como se não acreditassem. O seu testemunho pessoal não bate. É por isso que existe tanta violência, uma contradição assim das estatísticas e daquilo que nós acreditamos. Agora eu quero continuar, meu querido, indagando você um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente falou até agora. Tudo aquilo que a gente viu nessa aula até agora. E olha só, nós falamos então sobre ateísmo, criacionismo, falamos sobre a liberdade, leis, falamos sobre todas essas coisas. Então agora eu quero convidar você a misturar tudo isso, colocar tudo isso numa panela de pressão e analisar tudo junto. Colocando então, em primeiro lugar,
nós temos a noção do que é certo e do que é errado. Nós temos a noção. E se nós temos a noção do que é certo e do que é errado, nós deduzimos que existem regras universais que nos dizem que algo é certo ou errado. Então, olha só, se nós sabemos que existe algo certo e algo errado, é porque existem regras. Essas regras são chamadas de leis, podemos chamar de leis. Agora, as leis, elas não se fazem sozinhas. Se fez uma lei sozinho, não tem como. Então, nós deduzimos que existe um legislador por trás dessas leis. Esse legislador, obviamente, não é, meus queridos, é Deus. É quem nós chamamos de Deus. Então, Deus, ele faz as leis, faz a ordem para que tudo organizadamente, quando está tudo organizado, nós podemos ter a nossa liberdade. Porque agora, digamos que não exista leis, não existe lei. Não existe lei nenhuma, beleza. Então, cada um pode fazer o que quiser e cada coisa faz o que quiser da sua vida. Então, um camarada vai lá, mata o outro e ele está certo. E o outro, que era amigo daquele que foi morto, vem e mata ele. E assim por diante. Então a liberdade acaba, vira um caos. Então é por isso que nós, tendo a noção de que o que é certo e o que é errado, a gente sabe que se existe o certo e o errado é porque existe lei. E se existe lei é porque existe um legislador. Essas leis, obviamente, são aquele respeito à vida, respeito, por exemplo, aos animais, não é verdade? Então essas são as leis que, misturando tudo aquilo que nós falamos, a gente pode chegar a essa conclusão. Agora, meu querido, eu quero levar você para uma viagem. Uma viagem muito legal. Quero levar você a uma viagem do tamanho que é esse nosso universo. E eu vou colocar ali para você um vídeo bem bacana. Então analise, por favor, essas imagens e daí logo após nós já continuaremos tudo isso que a gente vem falando.
Incrível, não é? Como é possível muitas e muitas pessoas acreditarem que tudo isso é do nada, tudo isso veio do nada. É muito difícil. Agora eu quero ler para vocês, depois de ter visto esse videozinho, quero ler para vocês o que diz no Salmos 8, do 3 ao 5. Diz o seguinte: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos teus lugares, que é um simples humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Meu querido, nós somos meras poeiras cósmicas, ou menos do que poeiras cósmicas. Não somos nada. Você viu quando chega a 10 bilhões de anos-luz? Não dá para imaginar nada, não tem como. Nossos olhos não conseguem ver nada disso. Teria que ser uma super, ultra, mega power GoPro com a lente de olho de peixe para a gente poder ver e imaginar. Isso não tem como. Agora o olho de Deus consegue ver tudo isso. E ele consegue ver tudo e lá chegar pertinho até... Deixa eu ver se eu consegui. Até a retina. E lá para dentro. Imagina só o tamanho desse Deus. Agora, mesmo sendo, meus queridos, poeiras cósmicas, mesmo sendo menos que nada, ainda assim, Deus nos fez somente menos do que Ele. Imagina o que esse salmo diz. Colocou a gente para reinar sobre essa terra. Como é possível? E Ele valorizar tanto a gente, valorizar tanto essa poeira cósmica, a ponto de vir até aqui, empoeirar seus pés na poeira desta terra, sofrer tudo que Ele sofreu, pedir até ajuda para tomar água para samaritano, precisou da ajuda de alguém que ajudasse a carregar sua cruz. Tudo isso, tudo aquilo que nós já conhecemos, tudo por nós, porque Ele nos ama. Ou seja, ao mesmo tempo que nós não valemos nada, que não somos nada, que somos menos do que poeira cósmica, ao mesmo tempo somos tanto para Deus, somos tão valiosos para Deus. Meu querido, se alguém disse para você que você não valia nada, se você algum momento pensou que você não valia nada, tire isso da sua cabeça, meu querido. Porque apesar de você ser uma poeira cósmica, você vale muito para Deus. Vale tanto a ponto de Ele ter vindo aqui e ter morrido por você. E esse Deus que consegue ver tudo isso que a gente acabou de ver nesse videozinho. Imagina só, Deus vê tudo isso. Foi Ele que fez tudo. Que tamanho é esse Deus? Nós não imaginamos, não entra na nossa cabeça o que realmente é Deus. Por isso nós temos que adorá-lo, simplesmente com muita humildade, simplesmente adorar a esse Deus. Deus é fantástico. Agora você diz, tudo bem, professor, Deus é fantástico, Deus fez todas essas coisas e ele visa muito bem o bem das suas criaturas, tudo bem. Mas, sabe, professor, algo deu errado. Algo deu muito errado. Shakespeare, ele fez duas perguntas muito interessantes. Por que é que existe algo ao invés do nada? E por que é que existe a música ao invés de ruído? Então, ou seja, ele quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Que, em primeiro lugar, para existir o universo, para que nós possamos existir, tem que ter havido alguém antes. Alguém que não precisou existir, que era eterno, para que pudesse fazer com que algo começasse a existir. E a música, ela não se faz sozinha. Então, como que existe música ao invés do ruído? Porque alguém foi lá e tocou nota por nota, e veio uma nota organizadinha matematicamente atrás da outra para que pudesse formar a música. Só que ele não fez uma pergunta, né? Por que é que essa música muitas vezes desafina? Por que é que fica desafinado? Meu querido, por que é que as coisas não deram tão certo? Por exemplo, nós podemos dizer que parece que as coisas estão bagunçadas, porque, olha só, tem gente que cuida da sua vida, tem uma vida
que tem um estilo de vida totalmente saudável, se cuida, se alimenta bem, faz exercícios físicos, sabe tudo. E de repente vai lá e descobre que tem um câncer. Por causa de um defeito genético e alguma coisa, e a pessoa tem um câncer. Existem pessoas que se cuidam, têm um estilo de vida saudável, mas de repente desenvolvem uma doença autoimune, que o próprio corpo tenta destruir ele e muitas vezes consegue. Como é que pode hoje existirem plantas venenosas? Como é que pode terremotos, tsunamis, coisas terríveis? Meus queridos, Richard Dawkins, ouvindo essas anomalias, pensando nessas anomalias, ele disse o seguinte, olha lá: se o universo parece um relógio que pressupõe a existência de um relojeiro, então essas anomalias nos fazem supor que esse relojeiro é cego. Olha para mim, meu querido, olha aqui no fundo dos meus olhos azuis. Em outras palavras, o que ele quis dizer? Se Deus existe, então esse Deus é cego, porque acontecem anomalias a todo momento. Meu querido, será que é isso? Queria contar uma parábola para vocês. Jesus explicava as coisas por parábolas, né? Então eu quero explicar para vocês uma parábola. Olha só. Uma parábola que de verdade aconteceu, né? Lá em Belo Horizonte, uma dona de casa processou um laticínio. Por que ela processou? Porque quando ela abriu a caixinha de leite, lá dentro tinha restos de um rato. Deu para perceber exatamente que era um rato. Foi processado, o dono do laticínio teve que fechar por um tempo, teve que pagar uma multa gigantesca tanto para o governo quanto indenizar a mulher e tal. E foi terrível. E as pessoas falavam mal daquele laticínio e a marca da pessoa foi denegrida e tal. Mas depois foi descoberto algo. Foi descoberto que não foi o dono que não cumpriu as regras de higiene e tudo isso, não. Foi um funcionário que estava descontente com as regras da empresa, por ter sido mandado embora, enfim, não sei. Mas simplesmente foi ele que foi lá e no momento de embalar o leite, ele mesmo foi lá e colocou o rato. Então foi descoberto. Então é exatamente isso que eu quero dizer para você, meus queridos, que não é o relojeiro que está cego, não é Deus quem criou essas anomalias, não é Deus que está... Não, nada disso. Foi Satanás quem inventou. Foi esse suposto funcionário que não concordou com o patrão que fez com que tudo isso acontecesse, que colocou o rato do pecado na nossa vida. Foi exatamente isso que aconteceu, meus queridos. Satanás é o mau funcionário que colocou o rato do pecado nas nossas vidas. Então, meus queridos, qualquer coisa que aconteça de ruim com você, na sua vida, na vida de algum familiar seu, por favor, entenda, não foi Deus quem criou. Tudo que é de ruim neste mundo, quem criou foi Satanás. E ele criou e colocou esse rato do pecado para que as pessoas sofressem. Mas Deus é maravilhoso. E Ele já resolveu tudo isso com o plano da salvação. Mais para frente nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu só quero terminar dizendo o seguinte, que tudo já está resolvido. Que tudo já foi descoberto. Esse plano maligno dele já foi descoberto. Então assim, Richard Dawkins, nós não temos um Deus cego. Nós temos um Deus maravilhoso que fez as coisas meticulosamente. Desde lá de dentro da mínima célula, o mínimo quark, até 10 bilhões de anos-luz. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus mais fantástico que existe. O único Deus de todo esse grande universo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe também a sua família. Nos sigam lá nas nossas redes sociais e até a próxima aula. Tchau, tchau!